uma parte dos professores, mas uma massa estudantil começa a observar que vai ter que agarrar o destino da universidade com as próprias mãos. Chegou a hora de agarrar o toro por los cuernos. E é muito bom. Do outro lado, tem uma crise econômica que é muito particular. Não é, está muito longe de ser uma crise econômica, que ainda está sendo interpretado pelo liberalismo de direita e pelo liberalismo de esquerda como se fosse uma crise cuja interpretação dominante ainda é um keynesianismo difuso, que acha que nós estamos numa pequena crise cíclica que pode, no curto espaço de tempo, desvalorizar os salários, queimar a riqueza, desvalorizar o capital e, ao mesmo tempo, montar as bases para uma retomada do crescimento econômico, logo do emprego e logo da distribuição de pequenas prebendas para o povo, como nós tivemos nesse último período. Não pode mais. Eu vou dar alguns dados por que não pode. Nós não vivemos, repito aqui, uma crise fiscal do Estado brasileiro, mas uma crise financeira do Estado brasileiro inexorável. E a transformação, adquiriu o capitalismo aqui uma característica, o capitalismo aqui adquiriu uma característica muito clara. Ele adquiriu um caráter rentístico. E eu vou dar os números, os dados para mostrar o que isso altera e por que isso colocou a universidade em crise. Numa crise terminal, numa crise cuja função está limitada a aspectos que não nos deveriam interessar. Junto com isso, convive na universidade uma ausência completa da crítica sobre a universidade. Podem buscar. Não há mais uma reflexão sistemática sobre qual é a função da universidade brasileira. Quase isso que a Angélica mostrou aqui, qual é a função da educação dentro do projeto político que está em curso. Fazendo um paralelo histórico, me aproveitando dessa exposição sistemática, o que significava para o João Goulart? O João Goulart tinha um projeto nacional reformista, reforma agrária, reforma bancária, reforma urbana, lei da remessa de lucros, coisas importantes, coisas estruturais, que mexiam na estrutura do Estado, da economia, da propriedade privada, tocavam na dominação burguesa aqui e, em consequência, reservavam um papel para a educação e, em particular, para a universidade. E foi nesse contexto que nasceu o que o Darcy depois chamaria de uma universidade necessária. Uma universidade necessária para quê? Ora, uma universidade necessária para superar o subdesenvolvimento e a dependência. É para isso que serve uma universidade. Ela tem que se jogar sua sorte, com a sorte do país. Esse é o ponto essencial, por isso que ela é atual. Quando todas as ilusões caem, as ilusões sobre essa universidade que está aí, caem também. E esse é um momento privilegiado, então, para a gente pensar o país e, em consequência, pensar a universidade. Já quero fazer a advertência, é claro que não é possível mudar essa universidade com uma força interna na universidade. Isso vai depender de uma correlação de força das classes sociais, dessa chapa que está esquentando, da luta de classes que está se acirrando no Brasil, do bafo que as classes operárias, das classes subalternas, que as classes populares estão colocando, já exibindo, às vezes não de maneira tão educada quanto a burguesia quer, e nem tão deseducada quanto eu gostaria, mas estão colocando o conflito de tal forma, que estão dizendo que o que está aí não serve mais para ninguém. Esse não é o momento. Tem um discurso aí da dominante que fica afirmando que cuidado com esse discurso, cuidado com essa coisa. Isso é maravilhoso que esteja acontecendo. Isso está se dissipando, estão derretendo todas as ilusões, não só pequenas burguesas, as ilusões criadas nesses últimos 13 anos, 14 anos. Estão caindo por terra, é um despertar político que, no seu processo de recomposição, não pode recriar essas ilusões. O tema da universidade, então, e pensar o Brasil, é entender que o Brasil é parte do sistema capitalista global e a universidade é parte constitutiva daquilo que a gente tem chamado insistentemente de um sistema mundial de produção de conhecimento. A universidade está colocada aí. Nós não estamos aqui hoje como uma organização do Estado brasileiro, do MEC, nós estamos produzindo num contexto de um sistema mundial. Sempre foi assim. Só para recordar
o que era produzido aqui durante o sistema colonial, as mercadorias que se produziam aqui, o que se plantava e o que não se plantava, o que se fazia, não se fazia, tinha íntima relação e era determinado pelo aquilo que se transformava em mercadoria no mercado mundial. O impulso do sistema colonial só era possível porque lá, na Europa, nos Estados Unidos, no comércio triangular, dava sentido para aquilo que se produzia aqui. Então nós não produzimos máquinas e equipamentos porque isso era objeto de exclusivo interesse dos ingleses e depois dos Estados Unidos. Então nós nos limitávamos a exportar produtos agrícolas, produtos minerais, etc, etc. Isso moldava a economia colonial, o colonialismo, o capitalismo colonialista, e também moldou esse período da dependência. Nesse sistema mundial de produção de conhecimento, ele tem mecanismos para usar todo o potencial científico e tecnológico dos países da periferia, e nesse sistema científico e tecnológico estão colocadas naturalmente as universidades. É conhecido, mas vale a pena repetir aqui, que os países centrais nesse sistema mundial de produção de conhecimento, cujo centro está dentro dos Estados Unidos, que é o país imperialista mais importante, num consórcio com a Europa, com o Japão e agora, de maneira muito particular, com a China, é um consórcio global. Os países periféricos participam fornecendo força de trabalho barata e força de trabalho especializada. O que é possível ver? É possível ver claramente os países capitalistas, os Estados Unidos, por exemplo, não produzem o número de trabalhadores agrícolas para tocar o estado da Califórnia, e por isso importa os trabalhadores do México e da América Central. Os escritórios de Manhattan, em Nova York, só podem ser limpos pela força de trabalho dos el-salvadorenhos, e portanto tem 220 mil el-salvadorenhos limpando os prédios do coração burguês dos Estados Unidos, vivendo em condições muito precárias e mandando para cá as remessas dos imigrantes que sustentam, que constituem o principal programa social de El Salvador, como constitui um programa poderosíssimo para os mexicanos, que as famílias que vivem aqui. Essa é a parte mais visível desse fluxo de mão de obra, e é a parte mais propagandeada pelo sistema. Então aparece uma figura como Trump, que fica escrachando e estimulando o racismo, e todo mundo fica aqui pensando que eles não nos querem. Eles nos querem parcialmente, eles nos necessitam, mas não nos querem. Esse é o ponto. Nos necessitam, mas não nos querem. E o racismo cumpre aí funções muito claras, de baixar salário, de deixar na ilegalidade, de precarizar, de expulsar, de etc, etc, etc. Essa é a função do racismo. Não é um culturalismo qualquer. Não gosto dos sudacas, não gosto dos latinos, não gosto dos negros latino-americanos. Não gostamos, mas precisamos uma parte, dizem os gringos, e importam uma parte muito importante. Essa é a parte mais visível. Mas tem uma outra parte dos Estados Unidos, que é a garimpagem dos talentos de toda a periferia capitalista para lá, dentro dos Estados Unidos. Essa garimpagem, ela é fruto de uma posição dominante, porque os Estados Unidos, Diógenes mostrou ontem aqui, os Estados Unidos, junto com 7 ou 8 países, investem, no conjunto do investimento em ciência e tecnologia no mundo, eles investem 80%, e se colocar 10 países, 90% seguramente. Quando fazem esse investimento, demandam força de trabalho qualificada. Precisamente essa força de trabalho qualificada que é produzida aqui e não pode ser absorvida. E essa força de trabalho tem que ir para lá. Quem cria essa força de trabalho? Precisamente as universidades. As universidades aqui têm uma função de criar uma força de trabalho qualificada, suficientemente qualificada para ser aproveitada no motor da economia mundial. Lá, é claro, a posição dominante nesse sistema mundial de produção da economia são os estados metropolitanos, e dentro dos estados metropolitanos, os grandes monopólios, que aqui no Brasil foi elaborado com muita destreza pelo livro do René Dreyfus, uma obra póstuma, onde ele vai mostrar claramente como os grandes monopólios mundiais
dominam todas as novas áreas de investimento em ciência e tecnologia, sua associação, a associação entre os grandes monopólios e a associação entre os grandes monopólios e os estados metropolitanos. A função dos países dependentes, portanto, é, em primeiro lugar, fornecer essa mão de obra. Da mesma forma, isso não é uma coisa qualquer. Isso não nos coloca numa situação de ninguém, de nada. Isso é fundamental. Por isso que a gente tem que ter clareza que nós não somos o pátio traseiro dos Estados Unidos, nós somos uma área estratégica para os Estados Unidos, para ter essa mão de obra disponível e para ter essa quantidade de matérias-primas, estratégicas ou não, as novas terras, os minerais estratégicos, etc., para a indústria de alta densidade tecnológica, que estão aqui no continente, que precisam estar à disposição dos Estados Unidos, tal como os Estados Unidos mapearam no mundo inteiro, vendo o que a Alemanha tinha de materiais estratégicos na Segunda Guerra e o que os Estados Unidos possuíam. E atuava em consequência, domínio sobre matérias-primas estratégicas ou não e força de trabalho. E essa força de trabalho, ela é muito importante. Não obstante desse sistema, há uma incompreensão básica no Brasil, mas uma incompreensão gigantesca de que esse sistema existe. E eu vou dar um exemplo triste de como isso ocorre. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência cumpriu um papel muito importante durante a ditadura e depois da ditadura foi perdendo protagonismo, até se transformar em uma organização, uma sociedade quase, não diria clandestina, mas que não orienta a opinião pública. E que não só não orienta a opinião pública, como não se constitui numa referência crítica na luta política no Brasil. Recentemente, dadas as decisões do governo Trump de limitar o número de vistos, o green card deles, eles dão em geral 120 mil por ano, que é razoável, significa que entra quase 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos todos os anos de maneira legal. A SBPC mandou uma carta para a Associação para o Avanço da Ciência nos Estados Unidos, criticando severamente a posição do governo Trump de impedir a entrada de latino-americanos e especialmente de brasileiros nos Estados Unidos. E disse o seguinte, e pasmem, você veja como a inocência da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, como desconhece o funcionamento real do sistema, tal como eu disse aqui. Alega a presidente da SBPC que a ciência é um esforço universal, baseado no intercâmbio de ideias, projetos e realizações de cientistas e estudantes, e a interrupção desse fluxo pode ser muito prejudicial ao seu desenvolvimento. Ao desenvolvimento do quê? Ao desenvolvimento da ciência universal. Na mesma toada colonizada, digo eu, a principal entidade dos cientistas brasileiros considera que essas restrições à mobilidade, baseadas em preconceitos racistas ou nacionalistas, são inconcebíveis e inaceitáveis. Na vã tentativa de justificar em termos nacionais sua manifestação política, a presidente da SBPC escreve: infelizmente, essas medidas, quais? As que o governo Trump tomou para bloquear a saída de gente daqui para lá, infelizmente essas medidas já estão afetando cidadãos brasileiros que estão enfrentando dificuldades para entrar nos Estados Unidos com passaportes e vistos válidos, bem como para obter seus vistos, e temos certeza que a comunidade científica como um todo será afetada em breve. Ela recorda também que um projeto, como o projeto Manhattan, o projeto da bomba atômica, não poderia ter sido feito sem o concurso de um conjunto de cientistas do mundo inteiro. Então veja, a principal sociedade científica brasileira alertando ao presidente Trump e a sua co-irmã lá nos Estados Unidos, que essa interrupção dos vistos seria muito ruim para a ciência universal. Eu fui ver
qual é o resultado dessa ciência universal. Como é que vai desconhecer que esse sistema existe, sugando força de trabalho qualificada? E encontrei um documento da Duke University, que é uma das universidades também importantes nos Estados Unidos, e ela fez um estudo sobre o Silicon Valley, que é aquele espaço, aquela área em que tem desenvolvimento de alta tecnologia. Estão grandes empresas, estão grandes universidades, grandes centros de estudo, todos articulados naquele espaço produzindo ciência para os Estados Unidos. E fomos verificar o seguinte: esse estudo afirma que é especialmente importante a presença de engenheiros chineses e indianos nas empresas do Silicon Valley, fundadas entre 1980 e 1990, e nas quais a presença dos estrangeiros encabeçavam 24% dos negócios de tecnologia iniciados entre 1980 e 1998. Portanto, aqui quase 2 décadas. Essa força de trabalho que vem de fora, que vai produzir inovação dentro dos Estados Unidos, que está na universidade, é fundamental para a grandeza dos Estados Unidos. E agrega o mesmo estudo: os cientistas e engenheiros nascidos fora dos Estados Unidos geraram empregos e riqueza para a economia da Califórnia. As estimativas do estudo caracterizam como dramática tendência. Em 1998, a conquista de patentes naquelas empresas era de 7,3%, e em 2006 já alcançou 24,2%, razão pela qual o conjunto das instituições e empresas dos Estados Unidos também reclamam contra o presidente Trump para que não interrompa esse ciclo de trazer força de trabalho dos outros países para dentro dos Estados Unidos. E a sociedade brasileira, para o progresso da ciência, devia estar preocupada para manter aqui os nossos cientistas. Reclama para o presidente dos Estados Unidos, em nome do multiculturalismo, que o mundo tem que ser diverso, que eles deem vistos, green card, para que mais gente talentosa saia daqui, se dirija para os Estados Unidos para registrar riqueza para a Califórnia e para as patentes dentro dos Estados Unidos. Veja que não é uma instituição a Associação Católica do Bairro da Trindade, é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que não compreende o sistema global e não compreende a situação de um país dependente e periférico, precisamente porque não refletiu, reflexionou não, isso é espanhol, eu estou na mistura aqui, não fez uma reflexão sistemática sobre o que é a dependência e o subdesenvolvimento, e qual é o papel que nós cumprimos aqui. Esse estudo da Universidade de Duke, ela mostra muito claramente como os Estados Unidos não conseguem produzir, e portanto necessitam puxar essa gente para a grandeza da ciência universal, não, para a grandeza da Califórnia, para a grandeza do MIT, para a grandeza de Harvard, para a grandeza das universidades gringas e, sobretudo, para a grandeza da economia estadunidense. Essa busca não é só motivada pela fuga dos cérebros ou pela capacidade de atração dos Estados Unidos. Vou dar 2 exemplos dramáticos dessa situação na conjuntura atual. O Exército dos Estados Unidos, mais concretamente, o Comando de Engenharia, Desenvolvimento e Pesquisa do Exército dos Estados Unidos, abriu agora em março de 2017, em São Paulo, um escritório destinado a aprofundar parcerias com o Brasil. Veja que coisa boa. Que consiste precisamente em fomentar o intercâmbio acadêmico entre os nossos estudantes e o Centro de Tecnologia daquele exército, para o qual contam já de início com $500 mil. Segundo uma rede que chama US Army Redicon, o Brasil tem um exército, diz o general que veio aqui, um exército extraordinário, e os cientistas brasileiros são líderes em pesquisa acadêmica em diversas áreas. Em consequência, diz o general gringo,
O compromisso de nossos países de trabalhar em parceria em pesquisa e desenvolvimento de projetos evidencia a força da relação Brasil-Estados Unidos. Agora, março de 2017, um dos projetos, e veja que maravilha, em andamento é a colaboração entre pesquisadores da Universidade de Minas Gerais e cientistas do Laboratório de Pesquisa do Exército para desenvolver veículos blindados com base em nanomateriais. O objetivo do Centro de Tecnologia, naturalmente, não é outro do que aproximar os cientistas e pesquisadores dos países por meio de projetos que beneficiem o Brasil e os Estados Unidos e, em geral, a ciência universal. O Exército dos Estados Unidos. O Exército dos Estados Unidos seleciona gente em São Paulo para desenvolver nanotecnologia. Então tem esse fluxo próprio da capacidade que os Estados Unidos têm pelo investimento que fazem, tem a ofensiva deles aqui e claro que tem a contribuição importantíssima nacional. Vou dar um exemplo que eu digo que é dramático porque é inocultável, as pessoas tinham que saber, porque sai no jornal, e sai no jornal Valor, que é o jornal que eu leio, o Jornal da Burguesia. Apareceu há 2 semanas uma matéria de página inteira mostrando que o principal projeto de estudos de cura do Alzheimer no Brasil está na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse projeto é um projeto tocado por um professor que dos 50 doutores que possui, já perdeu 5 deles, dos principais, 3 para os Estados Unidos e 2 para o Canadá, que diante do aperto orçamentário aqui, já migraram para os países centrais. Diz o professor Sérgio Freitas, do Instituto de Biofísica e Bioquímica da UFRJ, Universidade do Brasil, presidida, sob a direção do nosso querido Roberto Ler, que ele já perdeu isso e não tem, e sofre ameaça para que, é muito possível que vá perder mais gente. O projeto está irremediavelmente comprometido nas condições atuais. E um outro laboratório também muito importante estava pesquisando algo profundamente necessário para o nosso povo, que é a conexão entre o vírus Zika e a microcefalia. A reportagem do jornal indica que essa pesquisa já rendeu várias publicações na Science, que é essa revista importantíssima, e já propôs 2 medicamentos importantes para as mulheres grávidas, de um fenômeno que é bastante estendido no Brasil e gravíssimo. Essa equipe, que estava funcionando desde 2009, já criava a partir das células-tronco tecidos que reproduzem as características do cérebro e na pesquisa serviam como microcérebros que permitem entender o funcionamento do órgão. Quer dizer, estão localizados nisso que é a neurociência, e os trabalhos na neurociência que é a ponta da pesquisa científica no mundo. Eu vou falar depois do projeto Made in Macaíba, que é do Miguel Nicoleles. Você veja que, além da fuga, além da poder de atração, além do Exército dos Estados Unidos, o corte que ocorreu de 2013 no Ministério de Ciência e Tecnologia, já durante o governo da presidente Dilma, até agora, baixou o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia de 7,5 bilhões para 3,5 bilhões, o que significa que os projetos que estão aqui são insustentáveis, tem um imenso talento brasileiro que não pode ser aproveitado aqui e que é arteiramente, minuciosamente, sistematicamente utilizado pelos países centrais. Veja que não são coisas pequenas, né? Aqui ainda funciona essa ideia que nós devemos internacionalizar a universidade brasileira. E o que nós estamos propondo aqui é precisamente que a universidade brasileira precisa passar por um processo de nacionalização acelerada. Contra essas tentativas de internacionalizar, eu fui ver 2 exemplos extraordinários de como nós deveríamos
propor o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil. Um, da década de 50, que é precisamente a criação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e o Centro Tecnológico da Aeronáutica, o CTA. Isso foi feito por um sujeito chamado Casimiro Montenegro, que mais do que fazer um Ciência Sem Fronteira e mandar 100 mil estudantes nossos para os países centrais, fez um movimento muito mais simplório e lúcido. Pegou um avião aqui e foi para uma instituição mais ou menos conhecida e desejada e adorada pelos bocós que dirigem a Universidade Brasileira, que é uma universidade chamada MIT. Eu vou dizer como um caboclo, MIT. Esse MIT, que vocês sabem tem uma potência extraordinária. O Casimiro foi para lá. Quem era o Casimiro? Esse brigadeiro, ele foi o cara que criou o Correio no Brasil. Como é que foi criado o Correio no Brasil? Veja que todo projeto científico decente não nasce da cabeça de um gringo, não nasce da cabeça de um francês, nasce das necessidades que uma determinada sociedade tem. Só pode nascer de um impulso interno, de uma necessidade vital aqui. E é porque estavam fazendo o Correio. Esse brigadeiro pegava um aviãozinho e saía pilotando por aí para levar as cartas. Ia marcando o território. Está tudo contado no livro do Fernando Moraes, que é a biografia do Montenegro, uma extraordinária biografia que eu recomendo para que todos vejam o que é fazer ciência, que não é essa coisa assim, que tem um laboratório, que tem um cara. É uma coisa muito mais simples, difícil, mas fácil de... Não tem que ter esse fetichismo da ciência e da tecnologia, que parece que é inalcançável e que só tem um sábio no laboratório, um sujeito que tem muito dinheiro, que é a ignorância mais completa, quando não é acompanhada da safadeza óbvia, o dom de iludir. Bom, Montenegro foi lá e ele começou a ver que para fazer o Correio, ele precisava de avião. Olha que coisa extraordinária. O professor, doutor, pesquisador na Universidade Federais, eles não conseguem chegar a essa conclusão. É difícil. Você veja que ele estava fazendo o Correio, e para fazer o Correio, não tinha estradas, etc. Bom, só pode chegar com um avião. Para fazer, mas avião é caro, então nós temos que fazer o quê? Tem que fazer avião. Tem que fazer avião. E o que vai fazer? Fazer avião? Vai se puxar pelos cabelos, como o Barão de Musashi? Não, ele falou, vamos aonde? Vamos para a Catedral, vamos lá nos Estados Unidos. Vamos aonde? No MIT. E foi para lá. Chegou lá, apresentou o projeto para um sujeito chamado Richard Herbert Smith. Vamos chamar aqui o Dr. Smith, do Departamento de Engenharia Aeronáutica do MIT, que olhou aquela figura, viu o projeto, e o que pediu o brigadeiro? O brigadeiro pediu, olha, tem aí um outro professor, um estudante que possa nos ajudar na tarefa de produzir aviões lá no Brasil. E o doutor Smith disse, muito interessante, você volta aqui amanhã. 2 dias depois voltou o Montenegro lá, observou, o cara falou assim, olha, Montenegro todo tímido, escuta, tem alguém para indicar? O que você achou do processo? E o doutor Smith disse, o projeto é extraordinário. O projeto de arquitetônico foi feito pelo Oscar Niemeyer. Então já estava o Oscar Niemeyer lá. Aquela arquitetura é feita pelo Comuna. Não é feito por um liberalzinho de quinta. Era um sujeito que era do Partido Comunista desde sempre, e um nacionalista, a maneira do Partido Comunista, um nacionalista. E ele pegou e disse, o doutor Smith falou assim, tem gente interessada, o projeto é muito bom. Quem é a pessoa? Ele falou, eu mesmo, eu vou para o Brasil. O chefe, vou repetir, o chefe do Departamento de Engenharia Aeronáutica do MIT disse, eu vou. Pegou a mulher, o cachorro, o papagaio, não, porque ele veio, porque ele já tinha aqui, então veio para cá, se instalou aqui, e começaram então a fazer o ITA. O ITA não era internacionalização, era o contrário, nacionalização. Não mandava a gente para fora, ia buscar lá, é o que nós temos que fazer, buscar os melhores lá para eles trabalharem aqui. É o contrário desses bocó, é o contrário da lógica da pós-graduação ignorante brasileira, analfabeta, alienada, comodamente instalada na sua alienação, cúmplice da dependência científica e tecnológica, que reproduz de maneira ampliada o subdesenvolvimento e a dependência. E o doutor Smith veio para cá, e aí começou o boicote ao ITA. De quem? Das classes dominantes, que queriam importar tudo dos Estados Unidos, etc. E o que o doutor Smith disse? Chegou um sujeito lá, eu acho que era provavelmente um economista, disse o seguinte, olha, tem um monte de avião aí que os Estados Unidos estão batendo o preço, eles podem mandar as peças para cá. E sabe o que disse o gringo? O doutor Smith falou assim, literalmente,
recusou a proposta, digo, não quero nada dos Estados Unidos, e o Brasil seguirá a melhor política não adquirindo aviões lá fora, mesmo que estes lhe sejam oferecidos de graça. Nós vamos fazer tudo aqui. Como o nome dele não era Silva, o nome dele não era Santos, era Mr. Smith, o pessoal levou a sério e ele começa a fazer daqui. Isso quebra esse fetichismo que tem que comprar tecnologia de fora. Essa ideia alienada que produz nos cursos de economia, que nós precisamos de capital de fora e temos que importar tecnologia. Está feito aqui. Esse exemplo está completamente esquecido. E está o ITA, que agora está decadente, um monte de coisa, etc. O outro exemplo que eu quero dar aqui é o exemplo desse neurocirurgião brasileiro, ultra conhecido, quase pop, que é o Miguel Nicoleles. Formado na USP, vamos fazer justiça para não dizer que a Santa Madre Igreja não produziu nada, que não seja eliminação, produziu Miguel Nicoleles. Esse sujeito, militante do movimento estudantil, voltou para o Brasil em 2003 cheio de esperanças. Trabalhava há 15 anos na Universidade de Duke, com neurociência. Vocês viram na Copa do Mundo, aquela pessoa que com os impulsos cerebrais começava a conduzir um equipamento e voltava a ter uma autonomia. É uma fronteira do conhecimento, uma coisa extraordinária. Eles estão metidos em vários projetos. E ele veio para cá, sendo professor da Universidade de Duke, que ainda é, e decidiu fazer um laboratório. Colocou aonde? No eixo Rio-São Paulo. Ele disse, não, vamos colocar em Natal, no Rio Grande do Norte. Onde? Na parte mais miserável de Natal. Então foi lá, numa região que era Macaíba, dos índios Macaíba, por isso que o projeto se chama Made in Macaíba. Made in Macaíba é que para o rapaz colonizado, o pessoal colonizado entender que é made. Se é made, é bom. Mas ainda que seja made in Macaíba. Isso que eu estou dizendo aqui significa que o Nicoleles está lá, teve que brigar com todo o sistema político, queria corrompê-lo. Ele conta isso no livro Made in Macaíba, que recomendo todo, e já está preparando um outro livro, que é para mostrar as dificuldades para produzir ciência aqui no Brasil, que vai ser muito importante, e que diz respeito à universidade. Então, ele foi lá e instalou esse, com apoio de fundações, com apoio do Banco Safra, com um conjunto de apoio, mas ele pegou uma coisa que eu quero dizer para vocês, é o seguinte: a primeira importação de equipamentos, sabe o que ele fez? Ele pegou $150 mil do laboratório dele da Universidade de Duke, que autorizou ele a começar o projeto lá no meio das crianças, fazendo uma parte, que é o que ele chama de um projeto inclusivo. Ele tem escola para 1.400 estudantes, ou 1.200 estudantes, que dá ensino científico. Por quê? Dá ensino científico porque a gente sabe que a educação brasileira é uma calamidade, como disse o Darcy Ribeiro, já vou chegar lá, como disse o Darcy Ribeiro, mostrando que precisamente a escola não prepara o Brasil para os nossos estudantes nas áreas duras, química, física, matemática e biologia. Por isso que na universidade chegam estudantes aqui, os professores universitários acham que estão no céu, acham que os alunos que chegam aqui chegaram de alguma viagem interplanetária, não vieram da escola, dessa escola de base, etc., e atuam aqui selecionando apenas os melhores, cujo corolário mais importante é o sistema de pós-graduação, que pega os melhores entre os melhores, e para os demais, danem-se, contente-se com o que tiverem. Como a grande maioria vem para cá para fazer uma graduação de maneira decente, pegam o rebotalho da feira. Bom, o Nicoleles faz isso com os guris lá, e já está há 15 anos, pelo seguinte, porque o censo acaba de defender uma dissertação de mestrado, uma menina chamada, estou supondo que é uma menina, Raquel Pereira Rabelo, e ela pegou os dados do IPEA, do censo de 2009 a 2013, e mostra a magnitude da tragédia na educação brasileira, que a despeito de tudo isso ainda consegue produzir talento, que é o trabalho em ciência e tecnologia. Somente 20% dos profissionais que dão aula de física no país possuem formação em física. Chupa essa manga. Vou repetir. 20%, só 20% dos professores de física possuem curso de física concluído. Não bastasse esse indicador trágico, em 2013, de acordo com o censo escolar,
33% das turmas de ensino médio sequer tiveram docentes de biologia, cifra que marcou 35% para o ensino de química, 36% para a física e 25% de matemática. Sacou por que os alunos chegam aqui? Lá no meu curso está tendo um debate sobre reforma curricular e estão querendo corrigir o problema dos alunos de básico, entulhando de matemática ali os primeiros semestres. É um desastre. É um desastre lá embaixo, é um desastre aqui. Mas é a tentativa da universidade de dizer: eu nada tenho que ver com a educação brasileira. Nós somos um filão da educação brasileira. Você veja que essa situação é realmente terrível, mostra uma dificuldade gigantesca entre nós. E qual tem sido o resultado objetivo, o resultado para ver, bom, nós estamos realmente aqui, o Brasil, a despeito de tudo, esse otimismo da universidade. Eu quero dar 2 dados para vocês da nossa trágica situação, a situação do desenvolvimento capitalista e a situação da universidade em particular. Se vocês pegarem de 1994, quando começa o Plano Real, quando começa o sistema petucano, porque começa com os tucanos, depois é herdado pelos petistas e agora vai voltar para os tucanos, ou para alguma coisa próximo do tucano, ou alguma coisa próxima do petismo, um petucanismo deteriorado, alguma coisa, mas vem na mesma direção. De 94 a 2017, o Brasil passou a ser um país que paga cada vez mais royalties, a tal ponto que o ano passado, o Brasil pagou, segundo os dados do balanço de pagamento, 6 bilhões de royalties e licenças. E fez uma coisa mais trágica ainda, quase 20 bilhões, precisamente 19 bilhões e 600 milhões, comprando máquinas e equipamentos, basicamente da China e dos Estados Unidos. De tal maneira que esse núcleo da indústria brasileira, que é a coisa mais importante no desenvolvimento capitalista, que é a produção de máquinas e equipamentos, esse núcleo está violentamente estrangeirizado. E não tem, portanto, capacidade de vincular aqui a universidade com a empresa, porque a empresa mesmo não existe. O grosso das empresas do Brasil são empresas transnacionalizadas. Agora se explica algo fundamental. Por que razão apareceu entre nós esse academicismo estéril, bocó, e que tem que ser penalizado? Das publicações, da citação, da produção de mestres e doutores em quantidade, em milhares. O Jorge deu dado ontem, 80 mil ano passado, não é, Jorge? 80 mil mestres e doutores que não podem ser aproveitados aqui, porque corta-se orçamento, porque não tem projetos, e sobretudo, não só por causa do tema, porque essa economia vem se transnacionalizando desde 94 até 2017, por obra de Fernando Henrique, de Luiz Inácio Lula da Silva, de Dilma Rousseff e de Michel Temer. E nesse aspecto, são todos iguaizinhos, feitos da mesma plumagem. Não mudou, a economia vem se alterando desde sempre. Eu sei que no negócio da caridade cristã é outra coisa, é diferente. O balanço de pagamento mostra, portanto, essa tendência. E aí nós vamos vendo o seguinte: qual é, no regime capitalista, a propriedade sobre esse conhecimento adquire a forma de patentes. E temos que observar as patentes. Eu me beneficiei aqui dos dados elaborados pelo Diógenes na sua tese, na sua dissertação, que pegou o período de 1995, precisamente o período do Plano Real, até 2012, e foi ver a produção em escala mundial. Por exemplo, na área de biotecnologia, foram otorgadas 8.464 patentes, das quais 57% ficaram por conta dos Estados Unidos. O Japão ficou em segundo lugar, mas obviamente muito distante da potência imperialista, marcou 754. A Alemanha, 465. E a França, 258. E o Brasil, com a universidade internacionalizada, com essa universidade cheia de pós-graduação, com todos esses projetos, registrou quantas patentes? 10. E foi acompanhado, rivalizado pelo México, que nessa área não tão importante, que é a área de biotecnologia, 7. Na área de semicondutores, é uma área que também não é estratégica no desenvolvimento capitalista, não tem nenhuma importância. Para o mesmo período,
a Organização Mundial de Propriedade Intelectual otorgou 15.272 patentes, 37% para os Estados Unidos, o Japão ficou com 27%, a Coreia com 11%, Taiwan com 1.398 patentes. E o Brasil, nessa área que não é importante, 3 patentes. E o México, 2 patentes. No conjunto das 27.880 patentes otorgadas nesse período, os Estados Unidos ficaram com 61%, o Japão com 13%, a Alemanha com 7%, e o Brasil, não vou dar nem dar o percentual, foram 12 patentes. A mesma marca quase que o México, foram 11 patentes. Isso aqui diz respeito à universidade brasileira, que não produz patentes. As fundações, algumas, a Petrobras, outras. Você veja que o resultado concreto do trabalho universitário não aparece. E mostra a marginalidade da universidade. E queria mencionar aqui, então, 2 aspectos. Como é que esses dados terríveis, eles são ocultados? Porque entre nós tem uma crítica dominante na universidade que é feita basicamente pela professora Marilena Chauí. A Marilena Chauí descobriu que tem uma universidade operacional. Essa universidade operacional, ela lota os auditórios, os alunos gostam, acham extraordinário, que essa universidade seja transformada de uma instituição numa organização social. Importou essa ideia, não pode ser original, naturalmente, essa ideia foi importada num sujeito chamado Michel Freitag, que escreveu um livro chamado O Naufrágio da Universidade, é um canadense, cuja crítica está destinada a elucidar o que ele chama da administração tecnocrática do social. E, portanto, a crítica desloca-se da universidade necessária para mostrar como as instituições se transformam em organizações e são administradas de maneira burocrática, como se a universidade não estivesse submetida a uma divisão social do trabalho que existe aqui no Brasil e uma divisão internacional do trabalho que outorga um lugar específico para os países periféricos, e que todas as universidades do mundo são universidades absolutamente burocratizadas. Harvard é burocrático, MIT é burocrática, a Sorbonne é burocrática, todas as universidades são instituições por natureza burocrática. O que a Chauí quer mostrar é que aqui tem uma administração tecnocrática do resultado, e ela acabou agora, em função dessa virtuosa teoria, acabou descobrindo, depois que saiu do Conselho Federal de Educação e depois que destituíram a presidente Dilma, ela começou a descobrir que o currículo Lattes é realmente um horror, porque é a contabilização dessas citações, desses clubinhos de amigos, etc., cujo resultado é pífio para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Essa universidade, a crítica a essa universidade como uma universidade operacional, quer ocultar o fundamental. Uma universidade está necessariamente submetida a uma divisão social do trabalho, que é necessariamente burocrática e que está determinada por uma divisão internacional do trabalho, que nossos países estão caracterizados pela dependência. O que caracteriza essa universidade não é que ela é burocrática e que ela tem que ser aquele professor produtivo, que a Chauí espeta dizendo que esse professor produtivo é indesejável. É o contrário. Um país periférico e subdesenvolvido precisa de um professor ultraprodutivo. O problema que ela oculta com essa crítica ao caráter burocrático do saber é que esse professor, nas condições de dependência e subdesenvolvimento, não pode ser produtivo no sentido que vai atuar na fronteira do conhecimento, da ciência e da tecnologia, e não pode voltar seu trabalho para a superação da dependência que determina a sua miséria. Esse é o ponto essencial. Contra essa crítica apareceu uma outra crítica, feita por quem? Também por um uspiano, também um petista, o filósofo Renato Genini Ribeiro, que num livro que se chama Fellini Não Vê Filmes, quer dizer, não via filmes, não vê porque ele já morreu, não via, aliás, o livro chama-se, eu vou ler aqui com precisão,
Deixa eu ver se eu acho aqui. Não acho mais. Não acho, mas é a Universidade Brasileira porque Fellini não via filmes. Ele diz o seguinte: a universidade não tem que ser essa universidade necessária, a Universidade Brasileira tem que estar voltada para combater e lutar pela justiça social, que é um gigantesco erro. A universidade não está aqui para fazer justiça social. Então a universidade diz, ele tem que abrir-se para o seu povo. E o que é abrir-se para o seu povo? É, por exemplo, um sistema de cotas. É, por exemplo, uma certa democratização do vestibular para as classes populares. A universidade, em vez de enfrentar o desafio científico e tecnológico do mundo moderno, enfrentar a dependência e o subdesenvolvimento, ela é uma instituição que se volta para fazer justiça social, e é a catástrofe da universidade. A universidade não fica melhor, ainda que possa ser um elemento de justiça, que os oprimidos do Brasil, especialmente os pobres, os negros, os indígenas, venham para dentro da universidade. Vai fazer justiça, não melhora em nada o país, ainda que melhora a vida desses que entram aqui, porque eles têm a possibilidade de uma ascensão social cada vez mais limitada, porque a situação do país se deteriora e a dependência se aprofunda cada vez mais. Então veja que essa universidade voltada para a justiça social, para usar uma expressão aqui de um outro filósofo lá da Unicamp, que é o Roberto Romano, não pode ser a sopa dos pobres. A universidade tem que ser uma instituição estratégica na luta contra a dependência e o subdesenvolvimento, mas só pode ser se essa luta estiver efetivamente ocorrendo. Eu estou já estourando o tempo aqui. Quer dizer, a universidade não pode ser nem essa universidade operacional, que a Chauí tanto reclama, e nem pode ser essa universidade inclusiva. Não é esse o futuro da universidade. A universidade tem que estar centrada em identificar nesse mundo que está sem referência crítica, assinalar aquilo que o político corrupto não diz, aquilo que o sindicalista alienado não propõe, aquilo que o acadêmico se recusa a ver, embora esteja batendo com ele todos os dias. A universidade tem que enfrentar esse desafio de inquietação, esse desafio de rebeldia, esse desafio de lucidez mínima, de buscar esses dados e conectar com uma rede simples, mostrando que nós estamos numa cadeia mundial de produção de conhecimento elementar. Chega a ser doloroso mostrar isso como um tema que parece oculto diante da dependência total. Hoje nós estávamos gravando o pensamento crítico, que o cidadão comum pegue um celular e esteja transmitindo e recebendo dados e pensa que está surfando na onda da tecnologia. Eu entendo, aquele consumidor estava excluído de tudo, que ganhou agora um celularzinho, um iPad, um iPod, não sei, vai lá e recebe um dado e carrega um computadorzinho e tem acesso, que ele pense que está no mundo de ciência e tecnologia. Eu entendo que seja assim, mas que os professores universitários, que os estudantes que estão aqui dentro, que tem que ter exigência científica, não saibam que isso é o fetichismo na mercadoria e que eles estão cada vez mais afastados do centro de produção científica e tecnológica, é algo assustador para nós. Então eu digo que essa crise, que não respeita nada, que aprofundou cada vez mais e que deu um caráter rentístico ao capitalismo, essa crise que mostrou a inutilidade da universidade para o Brasil hoje, exceto para formação de mão de obra, para ficar aqui e trabalhar para as multinacionais, ou para migrar para os países centrais, ou para ter pequenas descobertas que serão apropriadas por esse sistema mundial de produção de conhecimento. Essa universidade agora, que eles nos jogaram na inutilidade, tem a possibilidade de dizer que nós queremos fazer algo com isso. Esse é um desafio que não ocorre em todas as épocas. Era impossível no processo de democratização, era impossível no ascenso do Plano Real, mas é possível agora. Então esse momento é um momento de lucidez, é um momento de rebeldia e é um momento de tirar esses fantasmas que colocam para nós aqui que o problema é a universidade operacional, que o problema é a universidade inclusiva. Tudo isso é ideologia, no sentido de falsa consciência mesmo, no sentido de ocultar aquilo que é essencial.
E agora se impõe o resgate, portanto, da universidade necessária, daquela que só pode se realizar se a Revolução Brasileira se realizar. Fora da Revolução Brasileira não haverá possibilidade da universidade necessária. Então agora, não, para resgatar a universidade necessária, nós vamos ter que discutir de frente esse debate que foi adiado, ora em nome da caridade cristã, ora em nome do binômio petista-tucano, ora em nome da modernização contra o atraso, da democracia contra o autoritarismo. Agora nós vamos ter que abrir as portas do futuro para o Brasil e discutir a Revolução Brasileira. Muito obrigado.